Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, consagramos a Ti o nosso dia e pedimos, ó Deus, o Teu favor, pedimos a Tua graça, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos, damos toda a honra e glória ao nosso Deus, e que a prosperidade divina entre no lar dessa pessoa, a prosperidade sobrenatural, a prosperidade que vem com a paz de Deus, que vem com o shalom de Deus, entre na vida dessa pessoa. Que a prosperidade entre dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu caminho, nas suas orações, em todos os seus projetos, em todos os seus sonhos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Declare junto comigo: a prosperidade divina está entrando na minha vida. Hoje nós começamos mais um propósito. Nosso último propósito foi nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Mas a outra raiz da palavra paz é prosperidade. Então, em 14 dias, nós vamos orar para que essa prosperidade entre no seu lar. O shalom de Deus, a paz de Deus, também carrega prosperidade. O que vem de Deus faz você avançar em todas as áreas. E o que é a prosperidade divina? Algumas pessoas, elas tentam fazer ou pensar que a prosperidade que a Bíblia fala é só a prosperidade material, de bens financeiros. Então, as pessoas dizem: fulano é próspero porque tem dinheiro, fulano é próspera porque tem dinheiro. Mas a Bíblia fala que existe até uma alma próspera. Uma alma próspera, não podemos dizer que ela tenha dinheiro, ela pode não ter falta de coisa alguma, mas ela pode ser uma pessoa abundante de alma, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que vai passar coisas boas para você, uma pessoa que vai estar tão cheia de Jesus que quando ela abrir a boca ou quando ela se aproximar de você, você vai se sentir bem de estar com ela, porque é uma pessoa próspera de alma. Existe a prosperidade familiar, é quando você é bem-sucedido na sua família, você é feliz com o seu cônjuge, você é feliz com os seus filhos, existe uma harmonia no seu lar, porque infelizmente há pessoas que tudo que têm, tudo que carregam é dinheiro. Não é ruim ter dinheiro, é ruim, como a Bíblia diz, é ter amor ao dinheiro, é fazer do dinheiro a coisa principal na sua vida. Então, prosperidade está ligado a ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. É essa a palavra que nós vamos profetizar aqui. Nós vamos profetizar por 14 dias para que a prosperidade entre na nossa vida. Você crê que Deus tem o poder de liberar essa prosperidade? E nós vamos, ao longo desses 14 dias, falar de princípios que atraem essa prosperidade, que fazem você viver esse extraordinário. Deus me deu uma palavra, 5 sintomas de um ataque espiritual relâmpago. É muito importante você compreender essa palavra. 5 sinais de que uma família está enfrentando um ataque espiritual relâmpago. Porque nós normalizamos aquilo que é espiritual. E é por isso que estamos tendo tantas derrotas. As pessoas têm que abrirem os olhos para a realidade que está à sua volta. Abrir os olhos para quê? Abrir os olhos para aquilo que está ao seu redor e elas não estão vendo.
Existem coisas espirituais que podem ter se aproximado da tua casa e essas coisas espirituais que estão lançando dardos, que estão tentando atacar a tua família e tornar um caos o seu caminho. E nós vamos orar por isso, nós vamos repreender isso em nome de Jesus. O primeiro sintoma de uma pessoa que está enfrentando um ataque espiritual, porque a Bíblia nos diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. A Bíblia também nos fala que as armas da nossa milícia não podem ser carnais, mas têm que serem poderosas em Deus. Ou seja, você não pode lutar contra o espiritual com armas carnais. Você tem que usar armas espirituais para combater o mal. E o primeiro sinal de um ataque espiritual relâmpago é quando uma pessoa não consegue manter uma vida de oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. A vida, a constância de oração vai não só proteger o cristão, mas também vai trazer sobre ele uma blindagem contra os ataques espirituais internos que sabotam ele, como cavalos de Troia, como malwares, como vírus de Satanás, que vem por meio de palavras, que vem por meio de informações externas sendo ministradas ao seu interno. Coisas imperceptíveis, mas que no momento certo ativam certos gatilhos que fazem você, sucumbir aos levantes do inimigo. Então, quando você está enfrentando um ataque espiritual, o diabo vai tentar te tirar da tua vida de oração. Ele vai causar sono, ele vai trazer esquecimento, ele vai colocar tantas tarefas sobre você, para que você não tenha tempo de orar, para que você não tenha tempo de buscar a Deus, e o objetivo dele é lhe enfraquecer. Porque uma pessoa que está enfraquecida espiritualmente, ela não consegue vencer aquilo que está tentando dominar ela, aquilo que está tentando, colocar medo nela. E é isso que o inimigo tenta fazer. Ele tira a pessoa da oração para desestabilizar ela. Tira ela da oração para deixar ela, cada vez mais sensível ao pecado, sensível às concupiscências aqui dessa terra. Então, há uma batalha para você não orar. Há uma batalha para você não orar. Não há uma batalha para você ir à praia, não há uma batalha para você ir no cinema ou no shopping, não há uma batalha para você fazer as coisas boas aqui dessa vida, mas quando se trata de você buscar a Deus, quando se trata de você estar em oração, haverá uma batalha, porque o diabo perde quando você ora. O diabo perde, as trevas retrocedem, você avança, você é fortalecido e, como eu disse, há uma blindagem que é colocada no seu interior para lhe proteger dos dardos do maligno, das coisas infectadas que ele tenta colocar em você de forma imperceptível. É dentro da oração que nós expelimos o contrário de dentro de nós. É dentro da oração que aquilo que Deus produz na nossa vida começa a tirar para fora. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E é uma lavagem de dentro para fora, e essa lavagem que é produzida pela Palavra de Deus, que é produzida pelo Espírito Santo, vai tirando de dentro de nós toda a sujeira, vai tirando de nós tudo aquilo que, está como um dardo maligno, como um pensamento, como uma informação errada dentro de nós. O segundo sintoma de um ataque espiritual é o esgotamento físico e mental constante. É normal você trabalhar um pouco demais uma semana e cansar. É normal, você está afadigado dos problemas da vida. Agora, o que não é normal é, mesmo depois de você ter uma semana de descanso ou 15 dias de descanso, e você continuar cansado, você continuar exausto, você pode estar sendo atacado espiritualmente de uma forma violenta. Foi o que eu descobri que aconteceu comigo em alguns momentos da minha caminhada.
eu descobri que havia ataques espirituais malignos para me paralisar. E quando eu abri os meus olhos espirituais para essa realidade de que existia algo espiritual que estava tentando, causar uma exaustão em mim, eu comecei a clamar ao Senhor e pedir o fortalecimento do Senhor. E o Senhor não só me fortaleceu, como me fez orar, me colocando contra todo mal que estava se opondo espiritualmente a mim. Eu vou dizer uma coisa para você, e eu quero que você grave muito bem isso. Você pode ser cristão de 15 anos, você pode frequentar a igreja há 20 anos, você pode ser de uma família evangélica, uma família cristã. E você sabe, eu estou falando para todo mundo, eu estou falando para evangélicos, para católicos, para todo mundo eu estou falando aqui. Mas você tem que entender uma coisa. Tem coisas que eu aprendi, que no início da minha caminhada, eu não aprendi em algumas igrejas, eu não aprendi com alguns pastores, mas que foram fundamentais para o meu crescimento. E uma das coisas que foi fundamental para o meu crescimento foi abrir os olhos para o fato de que existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E não é para nós termos medo, ao contrário, é para nós buscarmos em Deus o fortalecimento, para vencermos as coisas espirituais, porque tem gente que vive a vida cristã só se enchendo, se entupindo de conhecimento. Não é errado você buscar o conhecimento, ao contrário, eu lhe incentivo, leia livros, estude a palavra, se dedique muito tempo a absorver das coisas de Deus, ouça bons homens e mulheres de Deus que possam colaborar com o seu crescimento espiritual, mas não deixe a oração. Não deixe a oração e procure conhecer o mundo espiritual, procure conhecer contra o que você está lutando. Porque às vezes, nós entramos dentro de um grupo religioso, de um sistema de crenças que é muito defeituoso, que faz você viver dentro daquele mundinho, e não abre os seus olhos espirituais para uma realidade espiritual que está ao seu redor. Nesse mundo há uma realidade espiritual. Nesse mundo há uma realidade espiritual. Então não ignore essas coisas. Abra seus olhos espirituais. O terceiro sintoma de um ataque espiritual relâmpago são bombardeios de pensamentos negativos na mente. Aqueles pensamentos que vêm e colocam dúvida em você em relação à promessa de Deus, dúvida em relação à palavra de Deus, dúvida em relação a Deus, dúvidas em relação à sua fé. Aqueles pensamentos intrusivos que vêm para fazer você se sentir rejeitado, aqueles pensamentos que vêm colocando você contra a vida de pessoas. Eu já até cansei do número de pessoas que eu encontrei na minha caminhada. Eu digo assim, eu já perdoo antecipadamente, porque sempre tem alguém para dizer, olha, você me perdoa porque eu tinha uma barreira em relação a você, me perdoa porque eu não gostava de você, ou me perdoa porque tal coisa, e alguns até chegam, me perdoa, e eu perguntar assim, mas por que eu vou lhe perdoar? E a pessoa disse, não, simplesmente me perdoe. E eu comecei a entender uma coisa, como o diabo coloca pensamentos contrários nas pessoas em relação a nós. E como eu tenho acesso a muita gente, isso acontece muito frequentemente, muito frequentemente. O inimigo, ele coloca barreiras nas pessoas, ele coloca um negativismo muitas vezes nas pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E a Bíblia diz também que pelos frutos você vai conhecer, certo? É pelos frutos que você vai conhecer. Então chegue bem perto e veja os meus frutos. Eu ensino para as pessoas a respeito de Jesus. Eu falo sobre o pecado, que o pecado afasta o homem de Deus. Eu falo também que você precisa se arrepender para ser salvo, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Eu falo para você ouvir a voz de Deus. Eu falo para você que existe uma realidade no mundo espiritual, certo? E eu vou dizer uma coisa para você, tem mais o que nos aproxima do que o que nos afasta. Porque as pessoas podem discordar da teologia, as pessoas podem discordar de muitas coisas, mas elas não podem ir
sabe, contra aquilo que é comum em todos nós. O quarto tipo de coisa é ataques de raiva e irritação. Também é um sinal de um ataque relâmpago do inimigo, porque às vezes você está irritado com uma coisa e você pensa assim, puxa, eu não sei por que eu estou assim, mas quem me toca leva uma paulada, quem me toca, sabe, eu saio com 5 pedras na mão. Essa irritação que você está não é de Deus? Isso que está deixando você, sabe, oprimido, isso que está fazendo você brigar com as pessoas, isso não tem como ser de Deus. Você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa que gosta de conversar, mas sabe, quando você está com essa irritação, você é deselegante com as pessoas, você se irrita fácil, você grita, você é uma pessoa que passa por cima, isso não é de você. E eu posso lhe afirmar que tem algo que está lhe irritando e isso tem uma fonte espiritual. Então isso é um ataque também do inimigo. E para encerrar essa palavra, quando o mal tenta nos atingir com doenças inexplicáveis, infelizmente há pessoas que não pensaram, não programaram, sabe, certas situações ou problemas de saúde na sua vida ou na sua casa. Eu creio que você tem que buscar sim os meios naturais aqui dessa terra para buscar a cura, mas não deixe de lado o espiritual, porque eu já vi muita doença se dobrar ao nome de Jesus Cristo. Amém? Eu já vi muita doença se dobrar ao nome de Jesus e eu vou lhe dar um conselho. Se você está lutando contra um problema de saúde, eu vou lhe dar um conselho e gostaria que você não esquecesse. Busque, sabe, ajuda médica, sim. Faça tudo o que lhe for proposto, que você achar que é sensato. Mas não esqueça de orar todos os dias. Orar todos os dias. E orar em 2 vias. Como assim orar em 2 vias? Primeiro, ore pedindo a cura para Jesus Cristo. E segundo, ore em nome de Jesus Cristo, repreendendo toda enfermidade e exigindo que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Então, ore pedindo a cura e ore também ordenando que toda doença se renda a Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas e se a doença ela é física, ela não é espiritual? Jesus tem todo o poder, tanto para curar o físico quanto para curar o espiritual. Então, esse é um conselho, sabe, de amigo para você. Eu não estou aqui, sabe, como um religioso, eu não estou aqui com uma patente dizendo, me respeite porque eu sou pastor, ou eu sou profeta, ou eu sou apóstolo. Não, eu estou aqui como um filho de Deus, dizendo para você, faça tudo o que você puder. Faça tudo o que você puder, certo? O campo do, eu não acredito, eu não acredito desse jeito, deixa de lado. Você está em busca de um milagre. Então, simplesmente faça isso. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha sido uma bênção na tua vida, uma bênção na tua casa. Quero pedir a você que está aqui ao vivo junto comigo, que está começando hoje essa campanha, certo? De 14 dias. São 14 dias que nós vamos orar para a prosperidade entrar. Declare aqui nos comentários, a prosperidade entra na minha vida hoje. Escreve aí, a prosperidade entra na minha casa hoje. Glória a Deus. Amém? Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Você pode? Compartilhe agora que eu vou declarar o Salmo 91, certo? Compartilhe agora que eu vou declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Quero dar um testemunho também, para a glória de Deus, testemunho da Débora. Ela escreveu assim, graça e paz. Eu quero expressar a minha total gratidão a Deus e a você pelo milagre na vida do pequenino Lorenzo, que caiu na piscina e foi diretamente para a UTI. Após 3 dias, escrevi o nome dele em suas lives de oração e nas lives de sua esposa, compartilhando e clamando a Deus pelo milagre. No 2º dia de clamor, ele acordou e estubou-se,
No terceiro dia, para a glória de Deus, ele recuperou a fala e os movimentos. Estamos muito felizes, gratos e maravilhados com o grande livramento e o milagre que Jesus operou. Gratidão. Que Deus abençoe sempre poderosamente a você, sua família e seu ministério. Deus abençoe a vida do Lorenzo. O nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? É um Deus de maravilhas. Eu tenho 2 convites para você. O primeiro convite é que hoje, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um culto presencial e online, certo? O culto presencial, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. E hoje nós vamos começar uma campanha, 7 domingos do altar de adoração. Só que tem um detalhe, a ministração que eu vou ministrar hoje, e eu quero convidar você a participar, a estar ao vivo, vai começar ao vivo 9h30. Eu vou falar sobre o poder da adoração e como a adoração ela é uma arma espiritual que a igreja não está usando. A adoração ela é uma arma espiritual, ela é um instrumento de Deus para te abençoar, mas ela também é uma arma espiritual contra as trevas. Por isso, não perca hoje a ministração especial que eu estarei fazendo, certo? Hoje é o começo desse propósito de 7 domingos, que nós vamos ministrar sobre a importância da adoração, como levantar um altar de adoração. Você é um altar para Deus, sua casa tem que ser um altar para Deus, certo? Nós vamos falar sobre isso nos próximos domingos também. E eu convido você a estar com a gente, amém? Eu convido você a estar com a gente, eu convido a sua família a não perder o culto hoje. E às 18 horas de hoje, nós vamos ter a oração da noite, certo? E depois da oração da noite, nós vamos ter um evento exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle. Esse evento vai ser tanto presencial para os alunos da academia, quanto vai ser online, certo? E um detalhe, hoje não vai ser apenas uma palavra ministrada, nós vamos também ter uma ministração especial. Então você que é aluno da Academia Kindle Global, hoje eu me preparei essa semana para fazer essa ministração especial hoje, certo? Eu pedi a orientação do Espírito Santo e vai ser incrível o que vai ser feito hoje. Então você vai receber uma palavra sobre os segredos da unção e você também vai receber uma ministração especial. Não é aluno da Academia Kindle ainda? Então hoje mesmo se torne nosso aluno, até porque semana que vem eu vou estar trazendo 2 ministrações especiais de algo que eu nunca falei aqui no YouTube. Nunca falei aqui no YouTube sobre isso. Eu vou falar na academia semana que vem. Certo? 2 coisas que eu tenho para falar semana que vem para quem é aluno da Academia aqui no Global. Uma ministração totalmente inédita e que muita gente não sabe, mas eu vou estar abrindo para você, certo? Coisas especiais de Deus. Então, quer ser meu aluno na Academia Kindle? Vá lá no meu site quando eu encerrar aqui, www.vinicius17.com.br e faça a sua inscrição. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Deus me disse, diga para Patrícia Leite, que eu estou visitando ela, seu marido e sua casa. Patrícia Leite, Deus está abrindo uma porta para vocês, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também que mora na Serra, eu não sei se é Serra Gaúcha ou se é outra serra aqui do Brasil, mas Deus está te visitando. Deus está te visitando e o Senhor me disse, diga para ela que o Odair, não sei se é patrão ou se é pai, o que é, vai te chamar essa semana e você vai ser abençoada. Amém? Deus está abrindo algo também para você, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa de sobrenome Campos, Vitória Campos, Vitória Campos. Deus te visita nessa hora, Vitória Campos. E o Senhor me mostrou uma mulher que está se esforçando muito, sabe? Você tem feito o seu melhor em algo, Deus vai lhe dar vitória, Vitória Campos. Você vai ver o quanto a mão do Senhor vai te dar alívio, vai te dar estratégias também para esse novo tempo que você está vivendo. Amém? Pega aí essa palavra como palavra de Deus na sua vida. Tem uma pessoa que está me ouvindo, essa pessoa está com uma machucadura bem aqui atrás da cabeça, na coluna dela. Ela sofreu um acidente e acabou com uma lesão. E eu quero declarar saúde sobre você. Amém? Eu vou orar para que essas dores sumam, para que o Senhor te restaure. Ele é Deus de milagres. Vamos orar? Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa que está orando comigo agora. A minha oração é para que ela e toda a sua casa sejam visitadas por Deus, que todo o laço do diabo seja cortado agora e que essa pessoa venha viver o extraordinário, sobrenatural na vida dela agora. Meu Deus, que o laço do inimigo seja cortado, que todo tipo de obra contrária na vida dela seja cancelado no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo tipo de ataque espiritual cesse agora, no nome de Jesus Cristo, que não prospere, que não prevaleça, que o Senhor dê vitória a ela, que o Senhor dê vitória à sua casa e que a prosperidade divina entre. A prosperidade divina entre, a prosperidade divina afaste completamente toda a escassez, todo tipo de medo, todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, nessa casa. Nós oramos agora para que tudo aquilo, Senhor, que tem impedido a prosperidade de entrar, cesse agora. Que os bloqueios, resistências espirituais cessem neste momento. Meu Deus, até mesmo pessoas que estão orando para que pessoas dentro da sua casa destravem, para que pessoas dentro da sua casa, meu Deus, que estão depressivas, tristes, que estão abatidas, Senhor, que neste momento haja um toque divino nessa pessoa e haja uma restauração no seu ânimo, uma restauração nas suas forças. Eu oro agora para que haja saúde divina, que o Senhor te toque, que o Senhor restaure tuas forças, que o Senhor restaure a tua casa, que todo o laço do inimigo seja desfeito. Eu oro agora, Jesus Cristo, dá saúde física e emocionalmente. No nome de Jesus Cristo, Senhor, fortaleça a pessoa que está passando por um grande desafio na sua saúde, ou alguém próximo de si está passando por uma grande situação de dificuldade, um problema grave. Senhor, eu oro agora para que haja um milagre. Eu oro agora para que a mão de Jesus Cristo toque e que todas as cordas de morte sejam cortadas agora. Dá livramento para essa pessoa, dá vitória, Pai. Eu oro para que a prosperidade divina entre até no corpo físico dessa pessoa. A prosperidade entre no trabalho, a prosperidade entre na casa, a prosperidade entre na família, a prosperidade entre na vida espiritual dessa pessoa, para que ela seja próspera também espiritualmente. Eu oro também, Senhor, para que toda tristeza vá embora e que essa pessoa seja rica, rica de alegria, rica de paz, rica de se sentir bem consigo mesma. Senhor, que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar, que a paz de Deus se estabeleça sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Cele essa oração agora, compartilhando com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo hoje, viu? Não perde essa palavra que eu vou ministrar agora de manhã. Que Deus te abençoe e até. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo
esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá paz, alegria, força de Deus, fartura e justiça total na tua vida e no teu caminho. Meu Deus, como disse Davi no Salmos 3, estamos rodeados de muitas coisas contrárias, mas o Senhor é a nossa salvação. Por isso invocamos o nome de Jesus Cristo nesse começo de dia e declaramos que a nossa vida, a nossa família e nosso caminho pertencem unicamente a Ele. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da maldade. Livra-nos da contrariedade e daquilo, Senhor, que não podemos ver no mundo espiritual. Proteja a vida dessa pessoa, meu Deus. Proteja seu propósito. Proteja a sua casa e guarda a sua entrada e a sua saída. Oramos também para que o Senhor guarde a vida dos filhos, guarde, Senhor, a casa de cada um dos teus servos, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua proteção, pedimos a tua bênção e pedimos o livramento do Senhor em nossas vidas. E eu oro, Senhor, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. No nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E no nome de Jesus colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Leva embora, Senhor, o câncer. Leva embora as dores no corpo. Leva embora as infecções. Leva embora as inflamações do corpo. Leva embora as alergias. Restaura as feridas, Pai, no nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro por cura total e completa na vida dessa pessoa. Também oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora a depressão, leve embora a tristeza, a dor da alma, no nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda a vida de cada um dos teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, abençoo o dia de hoje, para que seja um dia de milagres, para que seja um dia de maravilhas, para que seja um dia marcado pelo sobrenatural e pelas respostas divinas. E mais uma vez oramos, Pai, pela justiça do Senhor. Faça justiça nas portas, faça justiça, Senhor, contra toda injustiça, faça justiça contra toda malícia, faça justiça, Pai, contra todo tipo de mal, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao teu coração e também quero fazer uma oração profética em favor da tua vida no final aqui. E quero pedir a cada pessoa que está entrando, já deixa a tua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Existe um propósito de Deus. Eu creio que Deus, Ele não une pessoas, Ele conecta propósitos. E se Deus me apresentou para você, é porque existe um propósito de caminharmos juntos. Eu quero dar um testemunho para que você comece o seu dia com muita fé, com muita expectativa, da Irenilda. E ela escreveu assim: graça e paz. Eu venho aqui testemunhar a cura de Cecília, que tinha leucemia. Ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiz o propósito dos 15 dias da carta para Deus e hoje ela está curada. Agradeço ao Senhor por nos ensinar e que Deus continue abençoando o Senhor e a sua família. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós cremos que Jesus cura. Nós cremos que não há impossíveis para Ele. Eu cremos que Deus faz milagres. Eu estava ministrando num lugar e um casal, eles chegam até mim e contam o seu testemunho da transformação que houve na sua casa. E eles me disseram que a vida deles era como se fosse um inferno antes, mas a partir do momento que Jesus Cristo entrou na vida deles, nada mais foi igual.
Há muitas pessoas que estão debaixo de uma opressão espiritual tão grande e eles nunca experimentaram alívio, e quando experimentam o alívio por meio de Jesus Cristo, a libertação, a cura, nitidamente tudo muda, até o rosto deles muda. O rosto deles muda, a alegria muda. Sabe, existe um antes e um depois de Cristo. Existe um antes e um depois. Uma coisa é uma pessoa antes de conhecer a Cristo e outra coisa bem diferente é uma pessoa depois que conheceu a Cristo. E se você também busca uma transformação na tua vida, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Peça a Ele a transformação. A Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor Jesus aí. Chame por Jesus com toda a força do seu ser. E diga: Jesus, eu te entrego minha vida, eu te entrego minha família. Você nunca mais será o mesmo. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E o texto que nós vamos ler hoje está em Josué, capítulo 1, verso 9. Eu quero que você preste muita atenção. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Olha o que Deus diz para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo. Sabe por que a Bíblia ela nos diz para nos esforçar e ter bom ânimo? Porque viriam dias maus, haveriam dias de injustiça, haveria dias de ofensa, haveria dias de guerra espiritual, de guerra intensa, haveria dias onde o inimigo lança pessoas contra você, haveria dias onde você teria problemas reais para resolver, de ordem financeira, de ordem familiar, ou com um filho seu. E você tem que compreender que nesses dias difíceis, nesses dias de batalha, você precisa esforçar-se em Deus. Você precisa estar tão próximo de Deus, tão entregue a Deus, para que Ele te cubra e te proteja da tempestade. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 segredos do esforço, que não só vão levar você ao sucesso, mas também vão lembrar você de quem você é e do que você foi chamado para fazer. 4 esforços que você precisa fazer. Eu quero que você entenda que Deus depositou em você um propósito eterno, valioso e único. Eu lembro a mim, sabe, todos os dias em relação a isso, porque eu escolhi servir a Deus, sim, mas Ele me chamou também. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu senti o chamado de Deus na minha vida. Eu tenho doado a minha vida para esse chamado. Eu já vivo mais servindo a Deus do que eu servi nesse mundo. Eu não vim de um berço cristão, mas Cristo me resgatou na minha adolescência e os meus planos foram mudados. Eu tinha um projeto, eu tinha um plano em mente, mas eu creio que Cristo me resgatou e me deu um destino, me deu um propósito. Eu escolhi servi-lo, mas eu fui chamado por Ele. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque há tempos que nós temos que lembrar quem nos chamou. Quem chamou você? Quem chamou você? Quem colocou você no caminho e na rota que você está? Se não foi Deus? Nós temos que lembrar que quem disse a nós, vem, foi Ele. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Então nós fomos chamados por Deus. Você não está aqui por acaso, você foi projetado para marcar vidas, para transformar gerações. O Senhor te salvou também para que você fosse um testemunho,
para a tua casa, para os teus filhos, porque nem tudo é sobre nós, é muitas vezes sobre nossos filhos, é sobre o futuro que Deus tem guardado para nós, é sobre o amanhã, é sobre as pessoas que iriam cruzar o nosso caminho e que nós iríamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por isso, se esforce, acredite, obedeça e não pare, porque o céu te apoia. E se o céu nos apoia, nada pode nos paralisar, nenhum tipo de investida das trevas, porque o inimigo, ele vai investir contra o propósito de Deus na tua vida, para que você pare, para que você distraia, para que você largue o que Deus colocou nas tuas mãos. Mas quem te chamou também te apoia. Quem te chamou também te apoia. E haverá momentos que você não terá o apoio de pessoas da tua casa, você não terá o apoio, sabe, de amigos, você não terá apoio até das pessoas que você ajuda constantemente, mas tudo bem, porque você tem o apoio do céu. Nós temos o apoio do céu. Quem é chamado e está andando em comunhão com Deus, está em obediência ao Senhor, o Senhor está guardando. Aconteceu algo interessante ontem, e eu vou contar até em detalhes na live das 9 da manhã. Eu estava junto com a minha família ontem à tardinha. Nós fomos no shopping com as crianças estavam de folga do colégio por causa do dia do professor, e fomos no shopping e paramos numa cafeteria para tomar um cafezinho e eles comerem um docinho, uma coisa ali. E estávamos sentados e havia, sabe, muitas mesas ali, havia muitas mesas, tanto de um lado daquela cafeteria quanto do outro lado. De repente se aproximou um rapazinho carregando uma sacola, e esse rapazinho, ele chegou próximo da nossa mesa e ele disse assim: eu sou um missionário e Deus me tocou de fazer uma oração por vocês. E eu disse: nós também somos cristãos. Eu poderia ter me identificado: olá, eu sou um pastor, mas eu não fiz isso. Sabe, eu simplesmente disse para ele: eu também sou cristão. E ele perguntou pela segunda vez: eu posso orar por vocês? E eu disse: pode orar por nós, sim. Era um jovenzinho. E interessante que ele rodeou a mesa, foi até onde eu estava, colocou a mão assim sobre o meu ombro e baixinho ele orou por mim. E ele disse: Senhor, assim como o Senhor cumpriu as promessas na vida de Abraão, o Senhor vai cumprir as promessas na vida desse homem. Eu peço que o Senhor o fortaleça, eu peço que o Senhor o ajude, eu peço que o Senhor o capacite. Quando ele terminou essa oração, ele agradeceu e o rapaz sumiu. Ele não foi em nenhuma outra mesa. Ele foi exatamente na mesa que nós estávamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Não importa se você está num dia bom ou se você está num dia mau. Não importa se pessoas lutam por você ou se pessoas não lutam por você. Mas o que importa é se você tem o apoio do céu no seu caminho. É por isso que eu tenho defendido, não é de hoje aqui, que nós precisamos ouvir a Deus e estar alinhados com o céu. Quando você está alinhado com Deus, quando você está caminhando numa comunhão com o Espírito Santo, Ele vai cuidar de você, Ele vai te apoiar. E quando você estiver sendo atacado ou você for jogado injustamente numa cova, o Senhor enviará seus anjos para te resgatar.
para serem teu apoio? Você entende o quão poderoso é ser chamado por Deus? E agora eu quero falar das 4 coisas que você precisa entender, os 4 esforços. O céu se move a favor daqueles que se atrevem a acreditar. Se você acredita, o céu se move em seu favor. Não deixe nada nem ninguém roubar a promessa de Deus no teu coração. Não deixe ninguém fazer você desacreditar, sabe, de um Deus que cura, de um Deus que fala, de um Deus que revela, de um Deus que salva. Um Deus que salva. Não deixe ninguém. Porque quando você se esforça por acreditar, porque, sabe, quando tudo estiver indo a seu favor, esforçar-se é fácil. Mas agora, quando você encontra desafios no caminho, quando você encontra lutas no caminho, esforçar-se é um desafio. Você vai ter que se esforçar para continuar crendo, apesar das dificuldades, dos levantes, dos ataques, das mentiras. O segundo esforço que você tem que fazer, sua identidade como filho ativa a autoridade que você precisa na terra. Como assim ativar a minha identidade de filho? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus que acredita em Jesus. E quando você ativa essa autoridade de filho de Deus na sua vida, o inimigo, ele não consegue mais colocar o dedo na sua cara, porque você se posiciona segundo as diretrizes que o Espírito Santo lhe dará, e não segundo as pessoas acham que você tem que fazer desse jeito, fazer daquele jeito. Mas você é um filho de Deus e você tem um Pai Celestial que cuida de você e que se você pedir pão, Ele não lhe dará uma pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai colocar uma serpente. Ele vai dar a você exatamente o que você precisa. A terceira coisa que você tem que se esforçar é não guarde o que Deus te deu, porque o que Deus te deu foi feito para chocar o mundo. Não guarde o que Deus te deu. Se Ele te deu um dom, se Ele te deu um talento, se Ele colocou algo sobre a tua vida, uma unção está sobre você. Você não pode, sabe, colocar isso embaixo da mesa. Você não pode esconder isso. Eu não tenho como esconder o profético na minha vida. Eu sou uma pessoa profética, acredito no profético, acredito na unção de Deus. Acredito que Deus fala, acredito que Deus cura e não tem ninguém que tire isso da minha cabeça. E isso me dá autoridade no mundo espiritual. Não deixe ninguém dizer que você não tem um chamado genuíno de Deus. Não deixe ninguém dizer que você não pode escrever um livro ou dizer que você não pode usar os dons, os talentos que Deus te deu. Ou que você não pode começar uma empresa porque você não tem todas as qualificações que outros têm. Não deixe ninguém, se Deus lhe deu um dom de empreender, um dom de servir o próximo, se Deus lhe deu um dom da comunicação, você tem que comunicar, você tem que fazer o que agrada a Deus. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que desacreditam de você. Você não pode viver sobre a sombra daqueles que lhe ignoram. Você tem que viver sobre a sombra do Altíssimo. Aleluia! Diga assim comigo, escreve aqui nos comentários. Eu tenho que liberar o que Deus me deu. Escreve aí, eu tenho que liberar o que Deus me deu. E a última coisa, e aqui eu encerro, a promessa de Deus já está pronta. Apenas espere sua obediência. A promessa de Deus está pronta na sua vida. Só seja obediente.
enquanto você espera o cumprimento dessa promessa. O que Deus te prometeu, Deus não quebra. Deus vai fazer exatamente como te prometeu e por, eu posso dizer, experiência, vai ser muito melhor do que o que Ele lhe prometeu. Você nem tem a dimensão do tamanho, da magnitude, da glória que está esperando você dentro da promessa divina. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. O seu propósito é único, o seu esforço não é em vão. Corra com fé, porque em nome de Jesus, o que está por vir é glorioso. O que está por vir é glorioso. Eu vou repetir, o que está por vir é glorioso. Mantenha-se firme no Senhor. Amém? Mantenha-se firme no Senhor. Escreve aqui nos comentários, o meu Deus faz justiça total. Escreve aí, o meu Deus faz justiça total. Nós vamos levantar um grande clamor hoje. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor hoje aqui, em nome de Jesus, e veremos milagres. Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho alguns anúncios para vocês. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu estarei orando tanto por cura física quanto por cura das emoções. Nós vamos ungir a todos e vamos fazer uma oração especial, tanto de cura física quanto de cura das emoções, lembrando que eu não curo ninguém, nenhum pastor cura, mas Jesus cura. E nós estaremos colocando a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus. Só Ele tem o poder de curar. Só Ele tem o poder de fazer milagres. Nós somos instrumentos de Deus. Amém? E aprove a Deus de me dar essa oportunidade. Então, nesse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando. Vai ser uma grande bênção e eu aguardo você. Teremos tanto o culto às 9 quanto às 18h30. Certo? Eu vou ministrar na manhã e a minha esposa vai ministrar na noite. E você é o nosso convidado. O meu segundo anúncio é que semana que vem eu vou começar o maior treinamento profético da Academia Kingdom Global. De todo o ano, esse é o módulo mais importante da Academia Kingdom Global. Você que é meu aluno, segunda-feira começa, será na segunda e terça e vai durar 2 meses dentro da Academia Kingdom Global. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar, certo? Vai ser uma grande bênção. Nós vamos estudar o profético, vamos entender sobre profecia, vamos entender sobre ofício profético, vamos entender sobre dons espirituais relacionados à revelação. Vai ser maravilhoso, amém? Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, que vem com canetinhas para as crianças, tá? Você pode adquirir no nosso site, dê de presente para os seus netos, para as crianças da sua vida. E esses aqui são os nossos devocionais, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Se juntar os dois, tem mais de 700 orações aqui. Os dois devocionais, o devocional 2 e o devocional 1. E um detalhe, cheio de palavras que vão te abençoar. Abençoar a tua vida, a tua casa, teus negócios. Então, eu estou falando aqui para você de uma coisa boa. Amém? Estou falando aqui para você de uma coisa boa. E algumas pessoas dizem, por que você anuncia os livros, todas as lives? Bem, eu não sou um pastor remunerado da igreja, certo? Então, eu tenho meus eventos, eu tenho academia, eu tenho os meus livros. Eu prego quase todo domingo na igreja e não pego R$1 de nada que é da igreja. Ao contrário, eu e minha esposa somos coluna financeira dentro da igreja, ajudamos a igreja, certo? Então, já falei aqui para vocês, eu não sou um pastor assalariado pela igreja, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado muito, Deus tem nos abençoado muito, então meu propósito aqui é servir você e Deus cuida de nós, amém? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir uma coisa
Você que não é inscrito no canal, que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Inscreva-se, vamos andar juntos. E eu gostaria que você compartilhasse essa live com o máximo de pessoas que você puder. Sábado eu estarei anunciando um dos maiores propósitos do ano de oração aqui. Sábado, tá? Eu vou começar um propósito de 21 dias. Sábado eu vou falar desse propósito que Deus colocou no meu coração. Serão 21 dias de oração e jejum que Deus colocou no meu coração. Vai ser maravilhoso. Amém? Vou falar sábado sobre isso. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero que você preste atenção. O Senhor me disse, Maria Paiva, Deus está te livrando de grandes perigos e está te fortalecendo. Em nome de Jesus, dessa crise você vai sair mais forte. Tem uma pessoa que tem tido crises constantes de vesícula e eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo dá saúde, creia nele. Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa que tem uma loja para crianças. Deus está te visitando, está te dando novas estratégias. Você não vai fechar as portas, o Senhor vai te honrar. Não tenha medo. Eu também quero falar com essa pessoa que faz aniversário dia 14, faz aniversário dia 14, dentro da tua casa tem uma outra pessoa que faz aniversário dia 28. O Senhor está visitando a ti e a toda a tua casa, está abrindo portas e janelas. E eu creio uma provisão especial chegando na tua vida, no nome de Jesus. Coloque a sua fé em Jesus e tome posse dessa palavra profética. Tem uma pessoa que trabalha com café, que está aí me ouvindo. Eu vejo contratos que estão chegando nas tuas mãos, eu vejo grandes conexões e Deus lhe colocando em lugares que você nunca pensou que estaria. Em nome de Jesus, a promessa sobre essa sua marca de café é grande. O Senhor vai te honrar mais e mais. Amém? Deus abençoa quando nós estamos aliançados com o reino. Amém? Eu quero agora orar por você, mas antes eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: o céu me apoia. Isso é suficiente. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora e nós declaramos que a justiça de Deus é total na nossa vida. Nada ficará, meu Deus, contra nós e prevalecerá. E nós tomamos posse da palavra de Josué 1:9. Não temas, não temas. Esforce-se e não temas. Meu Deus, nós confiamos em Ti e Te pedimos, guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e tudo que está ligado e conectado a nós. Oramos pedindo perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, falhas, defeitos. Nos colocamos diante de Ti, Te pedimos, lava-nos, ó Deus, e nos ajude a andar cada vez mais perto de Ti. Te amamos, Jesus, amamos a Tua presença, consagramos esse dia a Ti. Quebramos agora completamente toda a obra das trevas, toda a injustiça, toda a mentira, toda a invenção, toda a difamação e declaramos: o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a justiça da nossa casa, não temeremos mal algum. Por isso, Senhor, livra essa vida, livra a sua casa, livra a sua família, abre os céus sobre eles, céus de favor. E eu apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui.
todo clamor que está sendo feito, toda lágrima que está sendo derramada. Eu oro pela cura total e completa daquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Declaro saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora sobre a tua vida. Que o peso espiritual saia, que o desânimo saia, que o cansaço saia, que a opressão espiritual seja removida do teu caminho e você receba paz. Você receba alegria, você receba apoio do céu no dia de hoje e no nome de Jesus dará certo, no nome de Jesus venceremos, no nome de Jesus entraremos pelas portas certas, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e faça uma coisa pelo próximo. Compartilhe essa oração agora. Mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Um excelente dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.